Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Acesso 365, o Guto por aqui, pronto para mais um mergulho na Palavra de Deus com vocês. Isso aí. Hoje é terça-feira, 21 de janeiro de 2025. E este é o nosso episódio número 21. Nossa. Preparados para uma conversa que vai edificar a nossa fé e nos aproximar ainda mais de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Com certeza. A leitura de hoje nos convida a refletir sobre a importância de vivermos em comunhão com Cristo, buscando a sua vontade em todos os momentos. E olha só, começamos o dia com Mateus, capítulo 25, e Gênesis, capítulos 34 e 35. Que legal! Em Mateus vemos a parábola das 10 virgens e a importância de estarmos preparados para a volta de Cristo. Sim, Já em Gênesis encontramos a história de Jacó e sua família, que nos ensina sobre as consequências do pecado e a necessidade de buscarmos a Deus em todas as circunstâncias. que interessante essa ligação entre as leituras. Parece que Deus está nos mostrando que as nossas escolhas de hoje têm um impacto eterno e que a preparação para a volta de Cristo começa com a nossa vida aqui e agora. Exatamente. E nas reflexões que você separou, encontramos uma análise profunda sobre a parábola das 10 virgens. Me chamou a atenção a comparação da lâmpada e do azeite com a palavra de Deus e o Espírito Santo. É uma imagem poderosa que nos leva a questionar. Será que apenas ter a Bíblia em casa é suficiente? Ou será que precisamos nos alimentar da palavra diariamente, deixando que ela ilumine as nossas vidas com a ajuda do Espírito Santo? É como ter uma lâmpada sem azeite, né? De nada adianta ter a lâmpada se ela não estiver funcionando. E essa necessidade de estarmos preparados, vigilantes, se intensifica quando pensamos na volta de Cristo. Afinal, ninguém sabe o dia nem a hora em que ele virá. Pois é. E essa passagem nos leva a refletir sobre a importância de vivermos em constante estado de alerta, buscando a santificação e a prática do amor ao próximo. Não podemos ser como as virgens loucas, que se descuidaram e acabaram perdendo a oportunidade de entrar na festa de casamento. E a reflexão nos apresenta 3 características que revelam se somos verdadeiramente conhecidos por Deus: ouvir e obedecer à sua voz, ter amor aliado ao conhecimento e permanecer firmemente enraizados em Cristo. Gostei muito dessa parte. É como se Deus estivesse nos dizendo: olha, não basta apenas dizer que me conhece. Eu quero ver a sua fé se manifestando em ações concretas, em obediência à minha palavra e amor ao próximo. Esses pontos me fizeram lembrar de algumas passagens bíblicas. Ouvir e obedecer a Deus me lembra de João 10,27, onde Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E o amor aliado ao conhecimento me faz pensar em 1 Coríntios 13, que nos ensina que o amor é o maior dos dons, e que sem ele nosso conhecimento se torna vazio e sem sentido. Perfeito. E, para completar, a importância de permanecermos firmes em Cristo, como lemos em Colossenses 2,6-7. Pois como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. É como se estivéssemos construindo uma casa. Se nosso alicerce for firme, em Cristo Jesus, nenhuma tempestade poderá nos abalar. Mas se construirmos a nossa vida sobre a areia, qualquer vento pode nos derrubar. E por falar em desafios, a parábola dos talentos, também em Mateus 25, nos alerta sobre o perigo de negligenciarmos as responsabilidades que Deus nos confiou. Sabe, essa parábola sempre me intrigou. O que você acha que ela está nos dizendo sobre a forma como estamos usando os dons e talentos que Deus nos deu? Acho que essa parábola nos convida a refletir sobre a importância de sermos bons mordomos dos dons que recebemos. Deus nos concede talentos e habilidades não para que os guardemos para nós mesmos, mas para que os usemos para a sua glória e para o benefício do próximo. É verdade. Deus espera que façamos o nosso melhor com o que Ele nos deu. E não apenas para acumular riquezas materiais, mas para construirmos o seu reino aqui na terra. Exatamente. E a negligência, o medo de arriscar, o comodismo, tudo isso nos impede de crescermos e frutificarmos. É como se enterrássemos o nosso talento, impedindo que ele produza frutos. E essa ideia de mistura dentro da comunidade cristã me chamou a atenção. Em Mateus 25,32-33, Jesus fala da separação das ovelhas e dos bodes, o que nos leva a questionar: como podemos discernir o genuíno do falso dentro da igreja? É um desafio constante, sem dúvida. Mas a Bíblia nos dá algumas pistas, como a observação dos frutos. Em Mateus 7,16, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, a nossa conduta, as nossas ações revelam quem realmente somos. E essa passagem nos convida a um exercício de autoanálise. Será que os meus frutos estão alinhados com a vontade de Deus? Será que estou vivendo de forma a honrar o nome de Jesus? E a reflexão sobre Mateus 25,34 a 37, 41 e 44 nos traz uma observação intrigante. Tanto as ovelhas quanto os bodes chamam Jesus de Senhor. Isso nos leva a questionar se apenas dizer Senhor, Senhor é suficiente para a salvação. É como se Jesus estivesse nos dizendo: olha, não basta apenas me chamar de Senhor. Eu quero ver a sua fé se traduzindo em ações de amor, em obediência à minha palavra, em compaixão pelo próximo. Exatamente. A fé genuína se manifesta em obras.
Não adianta apenas falar. É preciso viver o evangelho em nosso dia a dia. E saindo um pouco do Evangelho de Mateus, vamos para Gênesis 34, onde encontramos a história de Diná e Siquém. Uma narrativa que nos alerta sobre os perigos da tentação e as consequências duradouras do pecado. É uma história que nos faz refletir sobre a fragilidade da natureza humana e sobre a importância de buscarmos a Deus em momentos de tentação. Afinal, todos nós somos suscetíveis a cair, mas a graça de Deus é suficiente para nos levantar e nos perdoar. A impulsividade de Siquém e a vingança dos irmãos de Diná nos mostram como o pecado pode gerar uma espiral de violência e dor, né? E a história nos leva a pensar em como muitas vezes cedemos à tentação sem pensar nas consequências, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas ao nosso redor. É verdade. A história de Diná nos ensina que o pecado sempre deixa marcas, feridas que podem levar tempo para cicatrizar, e que a melhor forma de evitarmos as consequências do pecado é buscarmos a Deus em todos os momentos, pedindo a Ele que nos dê sabedoria e força para resistir às tentações. E a partir da história da circuncisão dos homens de Siquém, a reflexão faz um paralelo com a circuncisão do coração, que é a verdadeira transformação que Deus deseja realizar em nós. Eu achei essa parte muito interessante. A circuncisão física na época do Antigo Testamento era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Mas o que Deus realmente deseja é a circuncisão do coração, que é a transformação interior, a mudança de vida que só Ele pode realizar. E essa transformação, apesar de inicialmente dolorosa, nos conduz à pureza e a um relacionamento mais íntimo com Deus, né? É como se estivéssemos nos despojando do velho homem, da nossa natureza pecaminosa, para nos revestir de Cristo. E em Gênesis 35:3, Deus ordena que Jacó retorne a Betel e edifique um altar. O que você acha que essa passagem nos ensina sobre a importância da obediência a Deus? Acho que essa passagem nos convida a refletir sobre a importância de colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Jacó havia se desviado dos caminhos do Senhor, mas Deus o chamou de volta, ele deu uma nova chance de recomeçar. E a edificação do altar representava a renovação da aliança com Deus, um compromisso de seguir os seus caminhos. É verdade. E essa decisão de Jacó certamente influenciou a vida de seus filhos e descendentes. A nossa obediência a Deus não impacta apenas as nossas vidas, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. E por falar em filhos, a história de Rúben, em Gênesis 35:22 e 23, nos mostra as consequências do pecado que se estenderam por gerações. Essa história nos faz pensar no impacto que as nossas escolhas têm, não apenas para nós, mas também para as futuras gerações. O pecado de Rúben teve consequências sérias para ele e para seus descendentes. E a reflexão nos lembra de que o pecado, apesar de oferecer um prazer momentâneo, nos afasta de Deus e nos conduz à dor, ao sofrimento. Não é. Sim. É como se o pecado nos prometesse felicidade, mas no final ele só nos traz decepção e vazio. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, só encontramos em Deus. E para finalizarmos a nossa conversa sobre as reflexões de hoje, chegamos à conclusão de Mateus 25, que nos coloca diante da realidade do céu e do inferno. A mensagem é clara. Existem apenas 2 destinos eternos, e as nossas escolhas nesta vida determinarão para onde iremos. A vida é uma jornada, e cabe a cada um de nós decidir qual caminho seguir. Que conversa profunda e inspiradora. A conversa sobre Mateus 25 e Gênesis, nossa, já foi bastante impactante. E agora eu estou curioso por explorarmos mais o que ela era. Sim! E aprofundarmos ainda mais a nossa conversa sobre a vida cristã. Ótimo. E já que falamos sobre a importância da gente estar preparado para a volta de Cristo, acho que seria interessante começarmos falando sobre a certeza desse evento. Sim, concordo. É algo que às vezes pode parecer distante, mas é uma promessa real, presente em toda a Escritura. Exatamente. E o que me chamou a atenção é que essa certeza da volta de Cristo não deve nos levar a uma postura passiva, de simplesmente esperar, mas sim a uma vida ativa de constante busca pela santificação e pelo serviço ao próximo. Faz todo sentido. Afinal, como que a gente pode esperar ansiosamente por esse encontro glorioso se não estamos nos esforçando para viver de acordo com a vontade de Deus? É como se a gente estivesse preparando a casa para receber um convidado muito especial. Queremos que tudo esteja limpo, organizado, para que ele se sinta acolhido e amado. Que bela analogia. E essa ideia de vivermos em constante preparação me leva a pensar na parábola dos talentos. Se Deus nos confiou dons e habilidades, é para que a gente os use para a sua glória, não é mesmo? Sem dúvida. E é interessante observar que, na parábola, o servo que escondeu o talento foi repreendido. Deus espera que sejamos bons mordomos dos dons que recebemos. Que os multipliquemos, que os usemos para abençoar outras pessoas. É como se Deus estivesse nos dizendo, olha, eu te dei esse talento, essa habilidade, essa oportunidade. Não a desperdice. Usa para fazer a diferença no mundo, para construir o meu reino. Exatamente. E essa responsabilidade se estende a todas as áreas da nossa vida.
nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos dons espirituais, tudo o que Deus nos confiou. E essa ideia de usar os nossos dons para o bem do próximo me leva a pensar na separação das ovelhas e dos bodes, descrita em Mateus 25. Como podemos ter certeza de que estamos do lado das ovelhas? Essa é uma pergunta profunda, mas acho que a resposta está na forma como a gente vive. As ovelhas, na parábola, são aquelas que se preocuparam com os necessitados, que praticaram a compaixão, Sim. que amaram o próximo como a si mesmas. Ou seja, a nossa salvação não se baseia apenas em crer em Jesus, mas também em viver de acordo com seus ensinamentos, em amar a Deus e ao próximo. Exatamente. E essa vida de amor ao próximo se manifesta em ações concretas. Alimentar os famintos, dar água aos sedentos, vestir os nus, visitar os doentes e os presos. Esses atos de misericórdia são como um termômetro da nossa fé, né? Eles revelam se o nosso amor por Deus é genuíno, se a gente está realmente buscando viver de acordo com a sua vontade. É verdade. E a beleza disso tudo é que, ao servirmos ao próximo, estamos servindo o próprio Deus, como Jesus disse. Em verdade, vos digo que, sempre que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25,40. Que lindo. E isso nos leva de volta à importância da comunhão com Cristo, de buscarmos a sua presença diariamente, através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação na sua palavra. É nessa comunhão com Cristo que encontramos a força, a direção, o amor que a gente precisa para viver uma vida que o agrada. É como um rio que precisa estar conectado à sua fonte para continuar fluindo. E falando em fonte, você mencionou que você tem acesso a algo. E pode nos ajudar a aprofundar ainda mais essa comunhão com Deus. Pode nos contar um pouco mais sobre isso? Claro. Você tem acesso a um material que nos convida a refletir sobre a urgência da gente escolher a Cristo hoje, sem procrastinação. Afinal, como o título sugere, amanhã pode ser muito tarde. Uau! Que título impactante. E como esse material nos ajuda a compreender essa urgência? Eles apresentam 10 caminhos para herdar a vida eterna. 10 atitudes que demonstram que realmente aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que interessante. E quais são esses 10 caminhos? Em primeiro lugar, aceitar Jesus como o maior presente de Deus. Sim. Reconhecendo que Ele é o único caminho para a salvação. Sim, essa é a base da fé cristã, né? Sem essa convicção, a gente não pode avançar. Exatamente. E os outros caminhos são ouvir a sua palavra, submeter-se à sua autoridade, priorizá-lo em todas as áreas da vida, ter um relacionamento íntimo com ele, alimentar-se dele, encontrar nele a verdadeira satisfação, guardar a esperança, permanecer firme em suas promessas e combater o bom combate da fé. Nossa, quanta coisa! É como um guia completo para a vida cristã. E como podemos ter acesso a esse material? Você tem acesso a ele. E tenho certeza de que vai ser uma ferramenta poderosa para fortalecer a sua fé e te impulsionar a viver uma vida mais plena em Cristo. Que incrível! E agora que a gente já explorou bastante os ensinamentos de Mateus 25 e Gênesis, e também tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o que você tem acesso. Sim. Que tal? A gente dá uma olhada em como podemos aplicar tudo isso na nossa vida prática. Com certeza. Afinal, de nada adianta a gente ter todo esse conhecimento se a gente não o colocar em prática. E uma das formas mais eficazes da gente viver o que aprendeu é através do estudo da Palavra de Deus. A leitura diária da Bíblia, Sim. a meditação em seus ensinamentos, nos transformam de dentro para fora e nos capacitam a viver uma vida que agrada a Deus. Concordo plenamente. É como se a Bíblia fosse um manual de instruções para a vida, um mapa que nos guia pelos caminhos de Deus. E para nos auxiliar nesse processo, a gente pode contar com ferramentas como o plano de leitura do Acesso 365. E nos guia através de toda a Bíblia ao longo do ano. É uma ótima forma da gente se manter conectado à palavra de Deus e de crescer em conhecimento e em graça. E lembre-se, não se trata apenas de ler por ler. É preciso meditar, Sim. refletir sobre o que Deus está falando conosco através de sua palavra e buscar aplicar os seus ensinamentos em nossa vida diária. É verdade. A leitura da Bíblia deve nos transformar, nos conduzir a uma vida de santidade e obediência a Deus. E para finalizarmos o nosso papo de hoje, que tal a gente recapitular os pontos principais da nossa conversa? Com certeza. Hoje a gente teve a oportunidade de refletir sobre a importância da preparação para a volta de Cristo. A necessidade de vivermos uma fé genuína que se manifesta em ações. O perigo de negligenciarmos os dons e responsabilidades que Deus nos concede e a urgência da gente escolher a Cristo hoje. Vimos também a importância de buscarmos o discernimento para identificarmos o verdadeiro e o falso dentro da comunidade cristã, o impacto do pecado em nossas vidas e nas de nossos descendentes, a necessidade de termos um relacionamento pessoal com Jesus,
alimentado pela leitura diária da Bíblia e pela meditação em sua palavra. Ufa, quanta coisa, né? Vocês têm certeza de que essa conversa foi muito enriquecedora para todos nós? E para quem está nos acompanhando, fica o convite para continuarmos essa jornada juntos. Afinal, você tem acesso a uma vida abundante em Cristo. E para quem está nos acompanhando, fica o convite para a gente continuar essa jornada juntos. Afinal, você tem acesso a uma vida abundante em Cristo. Essa vida abundante, ela começa com uma decisão, uma escolha que pode transformar a sua eternidade. É verdade. Para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o convite é ainda mais especial. Abra o seu coração para o amor de Deus. Reconheça que precisa de um Salvador e permita que Jesus transforme a sua vida. A decisão é sua. Mas lembre-se, amanhã pode ser muito tarde. Não perca a oportunidade de experimentar a paz e a alegria que só Cristo pode oferecer. E para quem já está caminhando com Jesus, o desafio é perseverar, buscar a santificação a cada dia e ser um testemunho vivo do seu amor. Compartilhe essa mensagem de esperança com seus amigos, familiares, nos grupos da sua igreja. Vamos espalhar a luz de Cristo por onde a gente passar. E para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, a gente quer te convidar para interagir com a gente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Comente aqui embaixo, É isso aí. contando de onde você está nos ouvindo, o que você aprendeu com o episódio de hoje. Sim. Se você tem o hábito de ler a Bíblia ou se você tem algum pedido de oração. Estamos aqui para te acompanhar nessa jornada. Desejamos a você um ótimo restante de terça-feira e que a paz de Cristo esteja com você. Até amanhã, no nosso próximo mergulho na Palavra de Deus. Curta, inscreva no canal, comente e compartilhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza a viver a sua vida, porque você tem acesso